Oi, está começando o episódio 162 do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou Paulo Werneck, editor da revista 451. Toda sexta-feira a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. E quem comanda o programa de hoje é a nossa colunista Bruna Beber, que uma vez por mês traz o seu repertório de poeta, as suas leituras e os livros que chamam a atenção dela aqui para o nosso podcast. Escuta só essa voz e tenta descobrir com quem a Bruna conversou. Uma coisa engraçada que aconteceu foi que essa coisa de ser atriz e escrever e as vozes da cabeça que você falou e você tá sozinha. E como eu sou cantora, tem gente que fala assim, eu consigo te ler e como eu conheço a sua voz, eu ouço com a sua voz. E eu acho isso tão curioso. Essa que você acabou de ouvir é a Letícia Novaes, a popular Letrux. Eu já vou te falar mais sobre ela, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Lei Rouanet. A Letrux é cantora, compositora, atriz, escritora e poeta. Na música, ela é um dos nomes de maior destaque na cena independente brasileira, com 3 álbuns solo lançados e 20 anos de carreira. Como escritora, ela já publicou Zaralha, Abri Minha Pasta, pela editora Guarda-Chuva em 2015, e Tudo Que Já Nadei, Ressaca, Quebra-Mar e Marolinhas, que foi lançado em 2021 pela Planeta. Agora, a Letrux está com um livro novo na praça. Ela acabou de lançar, também pela Planeta, Brincadeiras à Parte, que é um livro de contos no qual ela usa jogos e brincadeiras como a loteria, baralho, xadrez e até o telefone sem fio para tratar de temas como sexualidade, feminismo, música, autoconhecimento, amizade e relacionamentos. Então, nesse episódio, eu fiquei aqui na posição de ouvinte. A Bruna comandou a conversa com a Letrux e a gente fica aqui escutando a conversa dessas duas grandes poetas, inclusive que têm parcerias musicais. Então, vamos lá para a primeira parte da conversa da Letrux com a Bruna Beber. Estou recebendo aqui hoje a escritora, poeta, cantora, compositora, atriz, multiartista, Letícia Pinheiro de Novaes, Letrux. E ela vem falar sobre seu livro novo, Brincadeiras à Parte, que está saindo pela editora Planeta. Tem um conto no livro que ele diz ser quem se é. Sim. E eu marquei várias coisas aqui no livro e tem uma coisa que eu vou ler para a gente começar a nossa conversa, que é: deve ser um alívio nascer e ter um desejo sem dúvida, e seguir esse desejo sem dúvida. Quero ou não quero, posso ou não posso, ou isto ou aquilo. Um beijo, Cecília Meirelles. Ela era escorpiana. Eu queria saber como que é ser você mesma, como é ser quem se é, e levando em conta que também existe a dúvida, né? Nossa, Quando eu percebi que a dúvida ia fazer parte da minha vida para sempre, em princípio eu fiquei muito angustiada e acho até que esse foi o caminho para eu buscar a análise. Porque eu sentia pessoas mais certeiras à minha volta. Tanto o mundo dos adultos, parecia muito que eles sabiam o que eles queriam, quanto outros jovens que, principalmente no teatro, né? Eu escolhi também fazer teatro, e o teatro era um lugar que tinha muita gente certa. Eu quero ser atriz, eu quero ser famosa, eu quero não sei o quê. E eu fiquei um pouco confusa com aquilo porque eu não sabia ainda o que eu queria. Eu não queria nem fazer teatro, minha mãe que me matriculou no teatro. Então eu fiquei, uau, que forte deve ser saber o que se quer, né? Mas eu acho que ao longo da jornada, da análise e de elaborar sozinha também, eu fui ficando mais em paz com a dúvida e fui percebendo que a literatura, por exemplo, era um lugar onde a dúvida fazia mais parte e abria caminhos. E aquilo me deu uma sensação quase de paz. Paz não, porque paz é impossível. Mas me deu um pouco mais de tranquilidade, sabe? A gente vai ter dúvida
e para sempre. Alguns raros momentos a intuição pode guiar e falar, é isso. Mas na maioria das vezes a gente fica, ai, não sei se eu vou, ai, vou, não, vou escrever, vou... Tem um pouco isso, né? Não sei se todo mundo passa, mas eu sinto minha geração um pouco na dúvida mesmo. Eu acho que uma das respostas para isso é a gente tentar, pelo menos na arte, abraçar muitas coisas e ir se expandindo em vários campos. Eu acho que a dúvida nunca vai ser sanada, né? Mas quando a gente aborda a dúvida, no seu caso, aborda a dúvida na literatura, na poesia, na música, no teatro, na TV, eu acho que isso é o que existe de mais transformador mesmo da experiência terrestre, né? E, e esse ano faz 10 anos que você estreou na literatura, né? Em 2015, você publicou Zaralha, e aí em 2021 você publicou Tudo Que Já Nadei, e agora o Brincadeiras à Parte, que são 9 contos e 9 pausas. Então, como que foi escrever esse livro? De onde veio a ideia? Então, quem me conhece sabe que eu sempre fui bem viciadinha num jogo, mas não quando falo isso, ainda mais nesse tempo, em época de bet, parece que eu sou essa louca. Imagina, sou totalmente contra essas loucuras, gamificação, terrível. Eu sou da brincadeira, eu sou do encontro, da fala, de ai, vamos tornar essa mesa enorme num restaurante. Porque é muito chato, às vezes, sentar, conhecer alguém e falar: o que que você faz da vida? Eu acho isso insuportável. E acho que uma boa maneira de conhecer alguém é, sabe, jogar buraco? Vamos jogar um buraquinho? E aí, no meio de uma jogada ou outra, você solta uma frase e fala: ah, você faz isso, tal. Acho isso um pouco mais divertido. E aí eu comecei a perceber que vários amigos falam: ah, lá vem a Letícia com as brincadeiras, lá vem. E aí isso ficou no fundo da minha cabeça. Aí em 2023, eu comecei a escrever o primeiro conto, que envolve Mega Sena e tal. Porque realmente a Mega Sena é um assunto na minha vida. Eu já ganhei a quadra 2 vezes. E eu ainda fico achando que um dia vai. Mas esse assunto vem desde criança. A minha avó sempre falava: diz 6 números aí. E aí eu falava 5, 18. E minha avó anotava e falava: hoje não deu. Então também venho de uma família, né, que meu pai jogava no bicho, ainda joga. Outro dia ele quase ganhou, mas enfim. Toda a minha família tinha essa coisa do vem aqui que eu vou te ensinar buraco. Com 6 anos eu aprendi a jogar buraco. E, Sábios. nossa, foi forte, porque é um jogo que envolve malícia, envolve toda uma performance, né? E eu ali, toda infantil, inocente, aprendendo a jogar buraco. E aí, em 2023, eu comecei a escrever o primeiro conto do livro, que envolve a Mega Sena. E eu ainda achei que ia ser, assim, um romance. Depois eu ainda pirei e falei com você: acho que isso vai ser uma série. Eu tava delirando, assim. E de repente eu pensei: não, Letícia, calma. Volta pra terra um pouco também e brinca com conto primeiro. Quando eu li o Manual da Faxineira, da Lúcia Berlim, eu retomei o gosto por contos. Eu sempre gostei de contos, desde criança, mas acho que durante algum tempo eu fiquei afastada. Não por achar a arte menor, como algumas pessoas têm preconceito com conto, né? Que loucura. Mas acho que aconteceu. Fui ler mais romance, e aí o Manual da Faxineira chega para mim em 2017 e eu falo: gente, realmente eu amo contos. Eu sou apaixonada. E aí, em 2023, eu comecei a escrever esse primeiro conto. Não percebi que tinha uma coisa dos jogos, só que aí, do nada, eu escrevi outro conto sobre buraco. Aí eu falei: bom, acho que eu tenho 2 contos que envolvem jogos. Que coisa, né, Letícia? E aí fui percebendo que eu queria falar mais sobre isso. E depois, quando eu tinha alguns contos escritos, eu percebi que toda vez que a gente brinca, ninguém brinca direto. Sempre fala: ai, gente, peraí, vamos fazer uma pausa para um cigarro, vamos fazer uma pausa para uma pausa para uma larica, entre uma partida e outra, né? É muito raro você emendar, a não ser uma galera muito frita, viciada. Mas a maioria das pessoas fala: pô, vamos pegar uma cervejinha. Ah, peraí, vou só no banheiro. Então, acho que eu pensei, tá, além dos contos com jogos,
Eu também quero ter essa magia do que é um intervalo, sabe? Entre um jogo e outro, o que você conversa com as suas amigas, com as pessoas. E aí veio nascendo essa ideia disso tudo. Você estava falando da performance do jogo, né? E eu fiquei pirando muito nisso, porque existe a performance do palco, que é aquela presença do palco, tem a performance da escrita, que é solitária, mas existe ali também a presença do seu corpo, você solitariamente com o seu corpo, escrevendo também com o seu corpo, né? Sim. E agora você falou isso da performance do jogo. Quais são, assim, as principais peculiaridades da performance do palco e da performance da escrita? Eu acho que a performance do palco, de alguma maneira, mesmo que eu queira sentir prazer, eu tô fazendo com consciência que tem plateia. A performance do jogo, eu quero me divertir. Eu quero rir, eu quero, sabe? Não tem tanto. Não acho que as pessoas estão me olhando, eu tô mais relaxada. O palco, eu sou muito concentrada, eu sou uma pessoa muito estabanada na vida real. Na vida real é ótimo. Na vida do palco, que não é, que é real, mas eu nunca me machuquei, Bruno. Eu acho isso fascinante. E quem percebeu isso foi o Thiago, meu parceiro, que falou: Nossa, você só se machuca em casa. Eu bato o quadril na maçaneta, eu não sei o quê. E eu nunca me machuquei no palco. Então, acho que isso mostra o nível de concentração que eu tenho no palco. A performance do jogo, eu tô um pouco mais distraída, relaxada. Eu tenho um sangue no olho, eu quero jogar, vai, sua vez. Darará, darará. Eu tenho essa excitação infantil de quem tá brincando e gosta muito de brincar. E a performance escrita, ela é muito caótica, porque eu queria ser um pouco mais disciplinada, mas eu posso tanto estar deitada no chão da sala, no computador, quanto eu posso, sei lá, no meio do avião, num voo, falar: Meu Deus, tive uma ideia. Pego o computador e abre o computador. Arthur fala comigo do lado: Amiga, nananã, responde a aeromoça. E escrevendo. E tudo isso me contaminando e é meio caótico. Não tenho tanta disciplina ainda para a escrita. Claro que uma hora, principalmente na hora da edição, aí eu sou mais disciplinada. Quando eu vou me reler antes de mandar o final, aí eu acho que eu sou mais solitária e disciplinada. Mas na hora da criação pode ser um pouquinho caótico. Mas eu me entendo dentro desse caos, assim. Acho até que quando eu tô na mesa, sentada no silêncio, eu fico: Ai, que nervoso. Sim, Dá um nervoso. dá um nervoso, porque eu acho que a escrita é meio você estar num palco abandonado, sabe? Total, sem plateia, total, sozinha. Sem Monólogo, plateia. sozinha, sem equipe, Vozes na cabeça. psicografando, total. E também a plateia do palco abandonado, ela chega anos depois, né? Nossa, por Quando isso. você já saiu do palco. Exato, por isso que quando você me mandou a sua mensagem no WhatsApp falando do meu livro, eu fiquei assim, tremendo, porque eu já mandei esse livro há muito tempo para a editora e não aconteceu nada, né? Porque não foi publicado, claro, tá certíssimo. Mas eu fiquei desde quando que eu mandei? Em janeiro. Imagina, eu tô desde janeiro assim. E aí? O que vai acontecer? Como é que vai? Então a sua mensagem foi, sei lá, sabe, terra à vista. Eu tava nadando no mar e pensando: e aí, quando é que vai ter uma ilha para eu me ancorar, para fazer alguma coisa? E você me deu um aceno, que foi muito importante para mim. Tem esse limbo, né, entre a escrita e a publicação. Nossa, E uma expectativa também, né? claro. E eu imagino que uma expectativa diferente, porque você está se aventurando em temas e em estilos que você não abordou antes, né? Como é que tá essa expectativa da novidade da prosa de ficção? Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Eu acho que foram quase 2 anos. Talvez 1 ano e meio, 2 anos. E eu acho que a expectativa, eu tento domá-la, é claro que às vezes é difícil, mas como
como você mesma me apresentou, essa coisa da multiplicidade, né? Eu sou uma pessoa multi e eu já percebi que meu público também é multi. Eu sei exatamente quem só gosta de mim cantando. Eu sei exatamente quem só gosta do que eu escrevo. Eu sei exatamente o fã que só gosta de Letusse. Tem fã que não virou a chave. Mas eu fico impressionada, assim, eu percebo exatamente. Tem gente que gosta de tudo, e a essas pessoas, meu muito obrigada. Mas eu sei que como eu decidi não, a vida, o destino decidiu a minha multiplicidade, isso também aparenta na plateia, na leitora, enfim. Eu sinto exatamente quem. Ah, eu gosto dela poeta, eu gosto dela só no Instagram. Eu gosto do que ela posta, que ela escreve no Instagram. Então é tanta loucura. Ah, mas o show ela é muito louca. Eu já li de tudo sobre mim. Então eu acho que a expectativa ela acaba sendo domada porque eu sei que a minha vida é esse caos múltiplo. Então eu não agradarei a todos, sou tranquila com isso, a análise está aí para isso. Mas eu sei que eu estava curiosa em experimentar essas pequenas histórias. Acho que eu também cada vez mais tenho visto mais série. Ainda vejo filmes, não sou essa pessoa viciada, mas é claro que a entrada, o mundo da série está muito forte na nossa vida agora. E eu acho que cada série que eu vejo, eu fico pensando em roteiro, em histórias. Mas e se fosse? Mas interaná. Então, acho que isso também foi um pouco para a criação dos contos. De tanto que eu comecei a ver tanta história, eu falei, mas acho que eu queria contar essas histórias aqui. Então, você também falou isso na sua mensagem que você me mandou. Nossa, eu vejo aqui uma roteirista. Eu também adorei isso, porque realmente eu tenho visto TV, série, com um olhar um pouco mais de como eu faria. Como poderia, analisando. Me divirto também, choro, me emociono, não tenho tanto distanciamento assim. Mas consigo depois, no banho, lavando louça, ficar pensando, mas e aquela coisa, e aquela hora? E se eu tivesse feito assim, assado? Então, acho que a criação desse livro também passou por um lugar de tanto ver série, pequenas histórias. Foi meio isso também. Isso tá claro porque você brinca com a cena, você brinca com a encenação dentro do conto, com características muito próprias do conto, que é uma certa provocação, um certo arrebatamento, uma concisão em alguns contos, em outros o delírio também, né? Então dá para ver que você se divertiu, assim. Quer dizer, eu como leitora tive a sensação de que você se divertiu escrevendo porque eu me diverti lendo. E também foi curioso ver isso invertido, porque você trabalhou como atriz um tempo, então você estava encenando o texto do outro, né? E aqui no Brincadeiras à Parte, eu vejo que você está encenando o seu próprio texto e está dirigindo as cenas. Então você está muito tranquila com assumir assim o fronte e então as porradas que você dá na leitura, assim, porradas de humor, mas também uma provocação, assim, tem uma coisa muito contundente, né, sobre vários temas. Maternidade, casamento, monogamia, e por aí vai. Uma coisa engraçada que aconteceu foi que essa coisa de ser atriz e escrever, e as vozes da cabeça que você falou, e você tá sozinha. E como eu sou cantora, tem gente que fala assim, eu consigo te ler, e como eu conheço a sua voz, eu ouço com a sua voz. E eu acho isso tão curioso, porque, claro, como escritora, eu acharia o máximo que a pessoa fizesse a transferência para a vida dela e lesse com a voz dela. Só que eu sei que eu sou cantora, eu sei que a minha voz chegou antes da minha literatura para as pessoas. Então, as pessoas têm uma memória auditiva forte, né, com a minha voz. Então, tem muita gente que fala, eu te leio, e é a sua voz, não é mais a minha voz. A gente lê, sei lá, não sei como era a voz do Camus, a Clarice a gente sabe a voz e tal, mas vários escritores, a Lúcia Berlim, Manuel, eu não sei como era a voz dela. Então eu leio com a minha voz, só que no meu caso, a minha voz se faz presente.
Então, isso é um pouco assustador, porque eu tenho medo que as pessoas fiquem muito... Tudo é a Letícia, sabe? O livro inteiro e não é. Mas eu não posso controlar também isso, né? Agora já é do povo, já é da praça, não dá para controlar. Não, eu acho muito interessante ler ouvindo a sua voz, porque eu acho que essa é a melhor relação, sabe, que a gente pode ter, porque a oralidade que está muito presente na sua música está muito presente no seu livro, nos seus livros, e eu acho. Mas a oralidade também é uma característica do conto, sabe? Então, você está tentando ali, existe na escrita, a gente fica o tempo inteiro tentando fugir da gente mesmo, né? E encontrando a gente mesmo do outro lado. Mas criar personagens e criar histórias e criar todas as possibilidades e relações desses personagens, eu não vejo você, a cantora, etc. Você não está por toda parte. Eu vejo a sua ficção, a sua elaboração de cena. Então, eu vejo no Brincadeiras à Parte uma outra Letícia, sabe? E isso e também a mesma Letícia. Então, ser quem se é e duvidar de ser quem se é. Voltando lá atrás, que a gente falou do palco abandonado, da performance do jogo, da escrita. Quando você está no palco, você está ali dividindo uma intimidade coletiva, digamos assim, né? As pessoas que amam a sua música, amam o seu trabalho, está ali numa intimidade coletiva. No jogo, você está numa intimidade com amigos e tal. São palcos diferentes. E na escrita, você está na intimidade suprema, né? Muitas vezes a triste intimidade suprema. Eu acho que a familiaridade, não sei o que você acha disso, mas a familiaridade que a gente vai criando com a gente mesmo na escrita. Por exemplo, eu nunca fui uma artista do palco. Acho que venho me tornando uma pessoa que fala poesia, mas eu comecei pela escrita, né? Então, fizemos pela escrita de poesia diretamente, né? Então, fizemos um caminho que foi se cruzando, mas de uma forma diferente. E aí você voltar para essa familiaridade íntima da escrita, depois de já ter desenvolvido vários níveis de intimidade na performance. Eu tenho curiosidade de saber como é isso. Então, tem uma cantora que eu sei que você gosta, mas para o público conhecer, uma cantora chamada Michelle Gurevich, procurem saber. A gente se conheceu pessoalmente em Berlim, foi super forte. Ela me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela falou, "As life becomes harder, being on stage becomes easier." Enquanto a vida fica mais difícil, subir no palco fica mais fácil. E nossa, sabia que eu parei um pouco de ficar muito nervosa para subir no palco depois dessa frase dela? Eu falei, gente, nervosismo é aqui fora, é o capitalismo, é o horror, é o financiamento, é a saga. Quando eu subia no palco, aí eu comecei a subir no palco um pouco mais leve depois dessa frase dela. E acho que esse relaxamento do palco me deu também quase uma permissão de relaxar e vou escrever. Essa frase foi muito, parece bobo, né? E sei lá, a gente paga terapia, análise, mas às vezes uma frase, uma pessoa faz um clique na sua cabeça. E essa frase, eu ficava muito nervosa para subir no palco, no show. Eu muito preocupada. Não, eu ainda tenho um nervosinho na barriga, mas era assim, uma coisa meio inexplicável. Fazia cocô em todos os sesques, tudo eu tinha que fazer cocô. Minha barriga em chamas, sabe? E essa frase dela me libertou. E essa liberdade me trouxe um pouco mais de calma. Calma, Letícia, a vida é ruim aqui, pagando a conta, não sei o que, subir no palco é a fantasia. E acho que eu comecei a olhar para o meu computador, o Pages aberto, e pensar, aqui também é a fantasia. Aqui também não preciso suar a mão para escrever, eu não preciso me comparar, eu não preciso, sabe? Então comecei a olhar
o computador quase como eu tenho olhado o palco, assim. Olha, aqui pode ser um lugar de não nervosismo, pode ser um lugar. E falando isso, não quero dizer que escrever é fácil. Não, não é. Uhum. Mas alguma coisa sobre. Não sei, é uma Perdeu o sensação. pudor. Perdeu os pudores aos poucos. Exato, exato. Alguma coisa que quando a gente era criança e brincava e não tinha pudor algum de falar atrocidades, e a mãe tem que falar, não fala assim, não pode isso. E aí, essa coisa de envelhecer, talvez é um pouco isso, né? Voltar a tentar ser o que a gente era criança. Claro que a gente nunca vai conseguir, mas é porque criança não tem o foda-se ligado, né? Tem essa frase, ele voltar a ligar o botão do foda-se. Eu não acho que criança seja foda-se, criança só é livre. Adulto, a gente não vai ser livre, mas acho que a gente tem a capacidade, talvez, de ligar mais o foda-se. Que besteira, Letícia, de se comparar. Ou porque tem uma coisa um pouco assim de. O que ela pensa que é? É atriz, é cantora, é escritora. Não, mas que sabe. Mas é que no Brasil isso é um pouco de pecado, né? Nossa, né? Ser muitas coisas. Ser muitas e eu também não coisas. entendo. Eu não entendo esse pudor, sabe? É assim, nossa, você é tantas coisas, que bom, eu também adoraria ser. E eu também vou ser, né? Pois é, e no meu caso, acho que foi muito estímulo materno e paterno. Minha mãe com a literatura, meu pai com a música, sendo que, né, minha mãe é professora, meu pai trabalhou no Banco do Brasil, mas foram pessoas muito importantes no meu estímulo artístico. E eu fiquei uma pessoa apaixonada por palavras. Então, se a palavra está na música, se a palavra está na literatura, se a palavra está na atuação, por que eu não vou querer estar perto da palavra em 3 segmentos diferentes? Que preconceito é esse? Que loucura é essa, né? E vários artistas que eu admiro, né? Patti Smith, Bob Dylan, Adriana Calcanhoto, muita gente teve esse caminho de, olha, Sim. eu canto, mas... Jorge Maltner. Jorge Maltner, capricorniano, maravilhoso. Então, é uma besteira isso, né? Mas que de vez em quando, no fundo da cabeça, essa besteira fica ali te cutucando e aí eu tenho que pensar, se liberta dessa culpa, desse pudor, dessa besteira e tentar reativar uma chama infantil que não se importa, simplesmente faz. A criança faz. A criança brinca, aí aos poucos o pai e a mãe ficam, cuidado, e não pode, mas a criança ali, né, o espírito, a alma é livre completamente, então acho que tentar recuperar essa mini chama. E eu acho que você faz isso muito bem e eu acho que ajuda também as pessoas olharem e pensarem, eu também vou fazer, eu também vou me expandir, né? Isso é bem bonito. Eu também vou arriscar. Eu recebo muitas mensagens, tanto por rede social ou ao vivo depois do show, de jovens artistas falando exatamente isso. Nossa, Letícia, você me permitiu a tentar escrever, você me permitiu a tentar cantar. E eu fico, nossa, que poder bonito, né? Que coisa linda. E eu nem, na hora que eu fiz, não me senti poderosa, só me senti brincando, aliviada. Tanta coisa que passa quando você escreve, um alívio, uma brincadeira. Mas eu não sinto poder quando eu escrevo. Ai, que poder! Tá longe disso, só que quando você recebe a resposta do público, o retorno... É bem curioso, porque aí você percebe o poder. Você fala, uau, o fato de eu ter feito isso permitiu que uma pessoa se sentisse um pouco mais livre em tentar. Uau, isso é forte, hein? A Miranda July fala, né, que uma grande arte te convida a fazer algo em resposta, né? Então, totalmente as isso. pessoas te veem ali e... Tem uma história muito... Também... Fala. Fala. Não, fala. Não, tem uma história muito linda no livro da Patti Smith, Só Garotos, que eu me identifiquei muito, ainda mais como capricorniana, que nem ela. Ela estava ali naquela... Acho que é final dos anos 60, já o início... Não, acho que final dos anos 60, morando lá no Chelsea.
E todo mundo começou a falar de um cara. Tem esse cara que tem essa banda The Doors, esse cara é incrível, Jim Morrison. E aí ficou um burburinho e todo mundo foi ver o show. E a Patti Smith ela fala coisas lindas. Realmente, o show foi muito lindo. Mas enquanto estava todo mundo virando os olhos e se derretendo e se oferecendo, ela falou que pensou assim, I can do that. Ela ainda não cantava, ela ainda não compunha. E olha que louco, ela pensou, 1000 mulheres desmaiavam, 1000 pessoas queriam beber com ele, 1000 pessoas dançando num transe louco, mas a cabeça dela fez, eu posso fazer isso. E eu acho isso muito bonito também. Mas sem assim, competição, imagina, eu posso, não é isso. É mais isso que você falou, a obra de arte, ela, como é que é? Te permite uma resposta, não? Uma provocação, como é que foi a frase? A grande arte pede algo em resposta. Pede algo em resposta. Acho que essa história da Patti Smith também ilustra bem isso. Porque é a ousadia de fazer, né? Bom, e agora tem um recado para você aqui da 451. 4 mais 5 mais 1 é igual a 10. Você, ouvinte do 451 MHz, conhece a 451, mas será que você já é um assinante? Por apenas R$10 mensais, você garante acesso ilimitado ao site da Revista dos Livros e ainda por cima ganha de presente uma ecobag exclusiva. Além disso, assinantes da Revista dos Livros têm acesso ao Clube de Benefícios 451, que dá descontos de até 40% em livros, instituições culturais e de ensino e muito mais. Visite 451.com.br/assine e faça já a sua assinatura. Pois é, gente, R$10 por mês no plano anual digital. Para assinar a 451 são R$120 no primeiro ano e você ainda ganha uma ecobag. Tudo isso parcelado em 12 vezes de R$10. E eu queria agora fazer um chamado para que você faça uma assinatura da 451. Se você tem vida intelectual, se você se importa com a circulação de livros no Brasil, assinar a 451 é uma grande ideia. É o lugar onde a gente está debatendo as novas ideias, repercutindo os lançamentos dos livros, exercendo a liberdade de expressão e a democracia em mais de 20 áreas cobertas pela revista. Você participa da revista, nos ajuda a produzir os conteúdos que a gente publica todos os dias sobre livros. Por exemplo, só o podcast é uma vez por semana. E a gente ainda tem newsletter, segunda-feira uma newsletter com as novidades da semana nas livrarias. Tem editoria de literatura japonesa, literatura LGBT, editoria sobre cidades, editoria sobre desigualdades. Quer dizer, a gente cobre um amplo arco de assuntos de interesse da sociedade brasileira e muita literatura. Então eu queria convidar você, se você tem vida intelectual, se você gosta de livros, assina a 451 porque a gente ajustou o preço e agora por R$120, divididos em 12 vezes de R$10 por mês, você pode assinar a principal publicação brasileira sobre livros e ainda ter acesso ao nosso clube de benefícios, que dá desconto de até 40% em livros de instituições culturais e de ensino. Por exemplo, agora para volta às aulas no começo do ano, é uma mão na roda ter esse descontão para comprar os livros da leitura obrigatória das escolas. Até livro didático tem lá no clube de benefícios. Então, convido você a fazer agora a sua assinatura. É uma oferta especial que a gente lançou, R$10 por mês no plano digital anual. A gente colocou aqui no descritivo desse episódio um link para você fazer a sua assinatura por R$10 por mês, R$120 no primeiro ano no plano digital anual. E aí você ganha uma ecobag. E antes de seguir o programa, a gente tem um recado para você da Tinta da China Brasil. Em Antes do Início, novo lançamento da Tinta da China Brasil, o físico e diplomata Ernesto Mané narra sua travessia geográfica e afetiva do Brasil à Guiné-Bissau. Nessa obra, entre o diário de viagem e o ensaio autobiográfico, Mané tenta reconstituir uma identidade fragmentada pela diáspora africana do século XX e se reconectar com seu pai. Um livro sóbrio e sensível que trata de temas tão diversos como racismo, vida familiar, física e espiritualidade. Antes do Início já está à venda no site da editora e nas melhores livrarias. Garanta o seu em tintadachina.com.br. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa da Letrux com a Bruna Beber.
A poeta Louise Gluck diz que a gente só vê o mundo uma vez. O que você acha, Letícia? A gente só vê o mundo uma vez na infância? Bruna, eu acho que sim. E antes de eu ter lido essa frase, eu já tinha escrito alguma coisa assim. Antes até do meu processo mais forte de psicanálise, eu já tinha pensado e escrito algo assim. A gente é, hoje, adulto, o que a gente era com 5 anos. Só que a gente tem pentelho e trauma. Só isso, mas é meio igual. Claro que a memória, né, prega peças, eu não lembro com detalhes profundos, mas se eu parar para pensar e com a ajuda das fotos e a ajuda da memória da família, eu penso, gente, eu era igual. Só que eu não tinha tanto trauma, eu ainda não tinha sido tão machucada, ainda não tinha visto que a vida é horrível, coisas assim. Mas eu tinha, como eu era curiosa, eu era empolgada, eu era essa figura. Eu era musical, apesar, eu não era uma criança cantora, né? Ai, vem Letícia e canta na frente da família. Não, isso não aconteceu. Mas eu era uma pessoa que lia livros, fechava o livro e criava uma música. Então eu li o Rouxinol, que é um conto dos irmãos Anderson. Eu fechei o livro e comecei a falar: o Rouxinol, que tá um belo caminho em frente ao sol. É uma melodia muito anos 80, é quase um pagode, né? É muito pagode, só que era eu muito feliz de ter lido um livro que era muito bonito. Era um livro sobre um imperador que tinha um rouxinol e ele prendeu o rouxinol. E o rouxinol não conseguia cantar. Era lindo, era sobre liberdade e poder e coisas. E eu fiquei tão emocionada, criança. Eu fechei o livro e eu fiz essa música que eu nunca esqueci. Isso, eu já vivia e criava melodias sobre o que eu estava sentindo, que é o que eu acho que eu faço até hoje. Eu sinto e crio melodias e letras. Então eu já era assim. Então, de alguma maneira, essa frase da Louise faz sentido, né? É claro, ela parece que é só isso. Eu ainda acho que a gente vai se deslumbrar. Não estou falando que o deslumbramento acabou, não. A gente ainda vai se deslumbrar e tentar ter um olhar inédito com alguma coisa, alguma faísca. Mas, de alguma maneira, eu sinto que a formação humana foi feita ali na infância. O que a gente gosta, para onde a gente vibra, para onde a gente direciona ou se inclina, foi feito ali. E coisas acontecem no caminho, mas o cerne está tudo ali. A nossa estrutura está ali, na infância. Você se lembra da primeira vez que você se viu no espelho? Então, Bruno, olha que louco, não sei se você sabe disso. A minha primeira lembrança da vida envolve espelho. Porque eu quebrei um espelho com uma escova. Olha que louco, cara. E eu me machuquei, porque geralmente muitas pessoas têm a primeira lembrança com machucado, né? E aí eu tinha talvez 3 ou 4 anos, eu ainda tenho essa mini cicatriz no nariz, e eu estava com a Kátia, uma mulher maravilhosa que faz parte da minha vida, da vida da minha família, capricorniana. Ela foi empregada da minha mãe durante anos. E a minha primeira lembrança é com ela, olha que forte, né? E eu estava me olhando no espelho, sei lá, brincando com uma escova, ela estava me segurando, só que eu bati a escova no espelho, o espelho quebrou, me cortou sangue, mas eu não lembro do reflexo. Porque a sua pergunta é se você lembra a primeira vez que você se olhou no espelho. Eu não lembro do reflexo, eu lembro do caos, da dor, da loucura, dos gritos. Mas assim, nada traumatizante, não. E nem acho que tive 7 anos de azar. Essa superstição não me bateu, porque algumas superstições eu acredito e tal. Mas eu tive uma infância bem maneira, assim. Foi tudo mais astral. A adolescência que o bicho começou a ficar... Porque quem falou essa frase foi o Renato Nogueira, né? Que é psicanalista. Ele falou, a adolescência é o luto da infância. Eu achei essa frase muito forte. E quando eu ouvi isso, eu pensei, nossa, faz sentido, porque... Eu fiquei muito triste na adolescência, eu sofri bullying, então... E na infância eu tinha uma alegria de viver tão, nossa, tão bonitinha, tão inocente, tão linda. E a adolescência foi, assim, uma ladeira abaixo, e aí também a escola não colabora. O ambiente escolar,
que era tão criativo na infância, tão livre, de repente vira uma hipotenusa sem fim, uma fórmula de Bhaskara. E aí eu pensei, nossa, gente, é isso? Durante 8 anos vai ser isso, minha vida? E meninos me xingando, então isso foi um pouco complicado, assim. Mas eu já fiz uma grande fogueira e queimei todas as agendas tristes e deu tudo. Foi ótimo ter feito isso, porque foi o Réveillon de 16 para 17, e em 17 eu lancei o Climão. Então acho que essa fogueira de Réveillon, queimando agendas, onde eu dizia: não vejo sentido na vida, quero morrer, coisas bem pesadas. Eu falei, não quero manter isso escrito. Meu ano de 2017 foi o ano que eu lancei o Climão, então achei essa fogueira significativa de alguma maneira. É bom queimar o material, né? Queimar a materialidade daquela palavra que você escreveu um dia, né? Então, Eu li deixa. que a Bethânia queimava alguns escritos dela. E aí eu pensei, acho que eu vou queimar também. Você estava falando que a sua primeira reação às palavras que foi fazer música, né? Foi cantar ali o final do livro, acaba o livro, você canta o livro. Você já estava começando a se acostumar com a sua voz, né? Porque eu acho que é algo raro, né? As pessoas têm muita vergonha da própria voz, né? Elas têm dificuldade de ler em voz alta, elas têm dificuldade de ouvir algo que elas leram gravado. Eu acho que os áudios no WhatsApp mudaram um pouco isso. Mas a primeira reação é sempre de muito estranhamento, né? É uma frase comum, né? Eu odeio me ouvir, eu odeio me ouvir. Total. E você já começou se relacionando com isso muito cedo. E a nossa voz é algo que a gente tem de mais íntimo, né? E de mais profundo e intransferível, né? Então eu acho que você começou se acostumando com a sua própria voz, né? Habitando a sua voz, e você virou cantora. Então, isso é um processo mesmo de vida inteira, né? A gente se acostumar com a nossa voz. Eu lembro né? muito da escola, quando a professora falava, quem quer ler em voz alta? Eu levantava a mão, porque eu queria ler em voz alta. E aí, depois disso, mesmo quando eu não levantava a mão, os amiguinhos falavam, Letícia. Então já virou uma coisa assim. Eu lembro da minha voz, algumas pessoas, né, eu ia falar os adultos, sendo que eu sou adulto, mas os mais velhos da minha família, os adultos mais velhos da minha família, falam, você sempre teve uma voz diferente, assim, meio grave, ela foi ficando mais grave, talvez na infância fosse um pouco, estaquara rachada, assim, meio maluquinha. Eu ficava rouca com facilidade, eu ainda fico. Eu lembro de passeio escolar, a minha mãe falava, Letícia, não volta rouca. E eu voltava, oi, mãe. Porque era impossível. A gente abria o vidro do ônibus escolar e gritava na rua, peida não, hein? Gritava frases de funk da época. Era uma alucinação, né? Então, a minha voz sempre teve realmente alguma coisa, muito mais do que a imagem, assim. Eu acho que tem muita atriz que fala, eu já ficava em cena, me olhando no espelho da casa e chorando. Não, eu tinha já essa pira realmente da voz. De alguma coisa de eu querer ler em voz alta na sala. E eu lembro que quando algumas outras pessoas liam, eu não entendia. Eu pensava, nossa, eu acho que eu leio bem. Porque tinha gente que ou era monocórdica ou eu lia muito baixo, não projetava a voz. E eu pensava, caramba, para você ser ouvida, tem uma técnica aqui de projeção e a vírgula e as pausas e você tentar o drama, porque ser monocórdica é insuportável também, a pessoa vai lá. Então, desde criança, engraçado, nunca tinha falado sobre isso, mas essa coisa de ler em voz alta na sala foi meio determinante, sim. As pessoas que leem bem em voz alta, elas estão acostumadas a esse exercício de se ouvir, né? Porque, em geral, a pessoa pega um texto para ler em voz alta e ela quer acabar o mais rápido possível. Parece que ela não está entendendo o que ela está lendo e nem ouvindo a própria voz. Então, ela está preocupada em como a leitura vai chegar em quem está ouvindo. Sim, e é né? muito louco essa coisa da voz, porque, por exemplo, se você chega para qualquer pessoa, assim, na rua, oi, licença, canta uma música. As pessoas se fecham.
Ah, não, que é isso? Imagina. E você fala, canta qualquer coisa. O que que você está ouvindo agora? Canta aí o que você está ouvindo. E é muito louco, porque se você falar oi, dá uma volta, a pessoa vai dar uma volta com o corpo. Oi, dá cambalhota. É engraçado, né? Como a voz encabula a pessoa, sendo que ela também, ela não é um órgão, mas você. Se eu falar, pisca 10 vezes, a pessoa vai piscar. Coça o nariz, a pessoa vai coçar. Agora, usa a sua voz, a pessoa vai ter uma vergonha, uma timidez que eu fico meio impressionada, assim. É engraçado isso. Para terminar, Letícia, voltando ao livro, né? Porque a gente já estava Mas no é Piauí. isso, mas é isso. O título do livro tem uma ironia aí, brincadeiras à parte. Então Sim. tem uma separação, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, pensando no título, quando eu peguei o livro, eu falei assim, bom, o que me espera aqui dentro de brincadeiras à parte? Eu queria que você falasse um pouco do título, mas assim, a minha apreciação é que isso está muito claro no livro, porque é um livro tragicômico, né? Sim. Os personagens se atuam e se relacionam por meio da tragicomédia, que é algo que eu valorizo muito como leitora. A tragicomédia é algo difícil de ser produzido, né? E você conseguiu isso, no Que bom. Brincadeiras à Parte. Então, me explica, Brincadeiras à Parte. Eu sou muito fascinada com a tragicomédia. Eu acho que quando eu fui fazer teatro, e eu nem queria ser atriz, eu só queria, sei lá, entender outras coisas que não a hipotenusa, a escola, aquele lugar. Eu lembro que a coisa das máscaras, o símbolo da máscara do teatro fez muito sentido para mim. Eu falei, é claro. Foi uma coisa meio idiota até. Eu falei, uma máscara sorrindo, uma máscara triste. Eu sei que é idiota e parece tatuagem cafona de atriz começando, mas eu juro que para mim aquilo fez assim, uma eureka, sabe? Eu falei, é isso. E eu sou muito apaixonada realmente por filme, por livro, que a tragicomédia se faz presente. Acho que os meus shows são tragicômicos, né? Eu já fui uma pessoa que fazia stand-up, mas aí eu comecei a ficar com um nervoso de só ser gargalhada, porque parecia uma alienação louca. E uma hora eu queria falar sério. E também quando é só falar sério, eu fico, gente, morre. Porque eu também quero rir. Então eu comecei a entender que o meu lugar era muito um equilíbrio, assim, dessas duas máscaras. Uma coisa engraçada sobre o título, que eu vou falar, e de boa falar, eu demorei muito para chegar num título, né? Eu sou uma pessoa que escreve sóbria, não consigo ter nenhuma relação com nenhuma utilização de nada para escrever, tem que ser sóbria totalmente. Mas, de noite, eu sou uma pessoa que faço uso de cannabis para relaxar, para dormir, para transar, para tudo, eu amo. E aí eu tava lutando muito, o livro dos jogos, eu falei, que idiota, o livro dos jogos. E ficava pensando e batendo cabeça e pensando, meu Deus. E eu não sou, quando eu fumo ou como cannabis, que às vezes eu não fumo porque sou cantora também, não quero fumar e faço uso de comestíveis, eu não acho que eu tenha boas ideias. É um momento mais para relaxar da neurose do dia e de desligar a cabeça. Mas, por incrível que pareça, esse dia eu fumei, deitei no sofá da sala e fiquei pensando, caramba, acho que o meu livro acabou. Acho que acabou, né? Acho que eu cheguei no fim, bem viajandona, e de repente caiu esse tijolo, essa bigorna, assim, brincadeiras à parte. Parecia um letreiro, sabe? Hollywood, parecia Só assim, recebeu, bom. né? Eu recebi, então, agradeço aí a cannabis por um dia na vida, porque eu não tenho uma relação de criatividade com a cannabis. Muita gente tem, eu não tenho, é mais para relaxamento. Só que nesse dia... E eu sei que é uma expressão engraçada, né? Porque exclui, bota à parte, sendo que as brincadeiras estão dentro. Mas eu achei uma expressão muito boa para não ser utilizada, sabe? E a gente usa muito isso, né? E às vezes de uma maneira meio esquisita, né? Brincadeiras à parte, você nananá, e fala uma coisa meio absurda. E aí, já que você falou que era uma brincadeira, você tem que aceitar. Nossa, que loucura essa expressão, né? Eu achei ela meio devaneosa e pensei, acho que ela cabe bem nesse livro delirante um pouco. Ela é meio prima
amigos, negócios Negócios à à parte. parte, Mas sim. ela é bem melhor. Bem é melhor, bem melhor. Eu gosto da palavra brincadeira. Acho que esse verbo Sim. é maravilhoso. A gente é muito adulto, a gente esquece de brincar. E eu tenho cada vez mais brincado com a minha família pai e mãe, e já são septuagenários. E tem sido muito divertido brincar com eles, sabe? Perceber o quanto também eles têm saudade, querem brincar, e às vezes é só a falta de alguém falar. E eu sou essa pessoa, vamos brincar de um jogo. O que irrita até, ai, Letícia, de novo. Mas eu sinto que às vezes falta a figura que faz, que começa, e eu sou essa figura. E aí depois todo mundo fica feliz e fala, eu não queria no início, mas poxa, foi tão divertido, não sei o quê. Você tem o quê? Você tem o quê de ar no seu mapa? E apesar de eu ser super terra, eu sou 51% ar. Eu tenho Mercúrio em Aquário, a Vênus em Aquário, Marte em Libra e todos os planetas geracionais. Acho que quem nasceu de 78 a 84 tem todos aqueles últimos planetas em ar, em Libra. Então eu sou bem ar. Eu sou mais ar do que terra. Quando eu falo para as pessoas, eu sou Capricórnio com acidente virgem, lua em touro, todo mundo fica, ai, que louca, que chata. Eu falo, também, mas também tenho muito ar. 51% do meu mapa é ar. Eu fiquei pensando que o tudo que já nadei é da cor do nosso jovem cânone, Climão. O Zaralha é a cor do Aos Prantos. Verdade. Então, tem a água, tem o fogo, aí tem a terra, né, na Mulher Girafa. Eu acho que esse livro E é eu- ar. E eu tomando banho hoje antes de vir te entrevistar, eu fiquei pensando, onde está o ar? Não existe uma homenagem ao ar, mas eu acho que o ar está em tudo que você faz. Sim, eu acho que o ar está em tudo O que elemento. eu faço. E sinto que esse livro, ele é uma coisa bem aérea, bem fôlego, bem bem fala e pensamento e mente. Ele é bem ar. Disposição. Sim, totalmente. Esse livro é meu projeto ar. Arrasou, Bruna. Bom, estamos chegando ao fim. Ah. Você quer falar alguma... Quem você levaria para uma ilha deserta? Você quer falar alguma coisa? Que besteira. Eu levaria você para uma ilha deserta pra gente continuar esse papo, amiga. Toda vez que a gente se encontra, a gente está numa ilha deserta, né? Total. E aí vamos povoá-la. Amiga, foi uma alegria receber você Foi uma alegria. Leiam Brincadeiras à Parte, está chegando às livrarias, né? Dia 10 de setembro, em São Paulo, na Megafauna. E no Rio vai ser na Livraria da Travessa. E em breve eu vou anunciar Fortaleza, Floripa e BH, que são 3 cidades que sempre me recebem muito bem. E a gente vai fazer lançamento do livro lá também. Estaremos lá. Obrigada por Muito essa obrigada, entrevista. 451. Obrigada, Um beijo. Bruna. Um beijo. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. Nesse quadro, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. A dica de hoje é da escritora e pesquisadora Ana Rusch e foi gravada em plena Feira do Livro, que é o nosso festival literário que a gente realiza todo mês de junho lá no Pacaembu. A Ana falou na Feira do Livro sobre 2 livros que ela publicou esse ano e que tratam da crise ambiental que a gente está atravessando agora o planeta inteiro, né? Quimeras do Agora, Literatura, Ecologia e Imaginação Política no Antropoceno e Filamentos, Leituras Ecológicas Comentadas, os 2 lançados pela editora Bandeirola. Aqui para o quadro do melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos, ela indicou o livro Movimento LGBTI+, Uma Breve História, do século XIX aos nossos dias, que saiu em 2022 pela editora Autêntica e foi escrito pelo Renan Quinalha, que é colunista da editoria Livros e Livres da 451. Bom, eu queria recomendar um livro que está aqui na feira e eu acho ele muito interessante. Ele é de fácil leitura, muito completo para a gente entender toda essa trajetória e as lutas, que é o movimento LGBTI+, do Renan Quinalha, que está na Autêntica Contemporânea.
Então essa foi a dica da Ana Rushi, Movimento LGBTI+, uma breve história, do século XIX aos nossos dias, do Renan Quinalha, publicado pela Autêntica em 2022. Bom, agora aproveita que você está aí com seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que você achou desse episódio. É só clicar ali no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar ali no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado a Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Arthur Petrola, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Cristiano Gonçalves dos Reis, Daniela Falcone, Eliane Marta Teixeira Lopes, Elisa Von Handel, Fábio Calvan, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Jaime Mendes, Lorena Grise, Lucimara Carvalho, Luísa Franco, Marcos Apóstolo, Maria de Lourdes Maciel Silva Silva, Matheus Cacique Moraes, Murilo Carvalho, Patrícia Rodrigues Sanches, Paula Fontana Fonseca, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bitar, Thiago Barreto, Valéria Medena e Valessa Lopes Baldin. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do episódio 162 do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 12 de setembro. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.